A verdade da sabedoria. Alguns chamam de caminhos da sabedoria. Não há tal coisa como os caminhos para a sabedoria. A verdade da sabedoria está na revelação do autoconhecimento. Só há um caminho direto para a sabedoria. Esse caminho direto está na compreensão da verdade sobre quem nós somos. Estudar a si mesmo é a base para o despertar da inteligência. É isso que nos leva também a uma ação livre do ego. Se não há esta ação livre do ego, porque não há inteligência, nenhum conhecimento, por mais profundo, amplo ou significativo que ele seja, representa a verdade da sabedoria. Eu quero estudar com você aqui hoje essa questão da ação. O que é esta ação livre do ego? Observe que a vida é um movimento. Como um movimento, a única coisa presente na vida é a presença da ação. Para onde quer que você olhe, você irá perceber o movimento. Existe um movimento particular dos átomos e dos astros. Há o movimento do universo, há o movimento de pensamentos, de emoções, de percepções, de sensações. Há o movimento de ação física, de ação emocional, sentimental. Tudo é movimento. A vida é ação, a vida é movimento. Eu quero investigar com você se é possível, nesta vida, uma vida livre deste senso que é o eu, o ego. Toda a nossa ação com base neste centro, que é o ego, é uma ação que nasce de um condicionamento do passado, de um movimento de pensamento que é algo vindo do passado. Observe como é simples isso. Primeiro na vida acontece a experiência. Isso se torna uma experiência porque isso pode ser lembrado. Isso é lembrado porque foi registrado. Esse registro é uma lembrança, é uma memória, é uma impressão guardada no cérebro. Isso carrega a ideia de um experimentador que passou por aquilo. Ao nos depararmos com novas experiências, essas novas experiências, elas são vistas a partir dessas antigas experiências, dessas memórias de experiências passadas. Nossas ações, elas estão acontecendo com base no conhecimento, na experiência, na memória, na lembrança, na presença de um experimentador. Esse experimentador é o eu. Percebam como é interessante investigarmos a questão da ação livre do ego. Toda ação, ela é um experimentar agora aqui. Nesse instante, ouvir é uma ação, falar é uma ação. Nesta fração de segundo, só tem o experimentar. Neste exato momento, não existe a presença desse tempo psicológico, desse tempo criado pela memória, criado pela lembrança, pelo pensamento. Então, o que temos agora aqui é o experimentar, nesse instante. Mas o cérebro registra isso. Então, poucos segundos depois, ele tem a lembrança. Essa lembrança é o passado, que é memória, que é o registro do experimentar
então não é mais um experimentar, agora é só uma experiência para um experimentador. Assim, nossas ações, elas estão sempre procedendo de um fundo de experiências passadas. Ao me encontrar com você, eu tenho um reconhecimento facial, tenho um reconhecimento auditivo do timbre da sua voz. Mas além desse reconhecimento, que é um reconhecimento simples de registro cerebral, eu tenho uma imagem sobre quem você é. Essa imagem sobre quem você é já é uma projeção desse eu, desse ego, desse experimentador. Então, o que nós temos feito na vida é, ao passar por experiências, registrar essas experiências e torná-las algo deste acervo que é este centro, este depósito particular, egocêntrico de lembranças, de memórias. Então, isso fica a serviço do experimentador, que é o ego. Portanto, o meu contato com você não é um contato simples, é um contato com base numa imagem que eu faço sobre quem você é, com base num passado que não tem qualquer realidade aqui, nesse instante. Esse passado é o passado psicológico do ego. É muito simples isso, é algo que pode ser observado. Você me elogia e eu gosto de você. Esse eu que gosta é o experimentador, é o ego, é aquele que está registrando uma lembrança, uma memória de prazer e está cultivando esta memória. Nesse próximo encontro com você, estarei diante de um amigo ou de alguém que gosto. Quem é esse que está vendo esse amigo? Quem é esse que está gostando de você? É a presença do ego. Assim, nossas ações na vida, elas estão nesse nível. Então, eu tenho amigos, eu tenho inimigos, eu aprecio e abraço os amigos, eu deprecio e me afasto ou agrido violentamente os inimigos. Assim, nossas ações, elas são ações conflituosas porque elas nascem do ego, nascem desta memória. Percebam como é simples isso. Qual será a verdade de uma ação livre do ego? Uma ação livre do ego requer a presença de uma atenção de plena consciência nesse momento, nesse instante, para que não haja mais registro. Então, a verdade da revelação do autoconhecimento é aquilo que de verdade lhe aproxima da vida dentro da verdadeira sabedoria. Então, só há um caminho direto para a sabedoria. Então, não se trata de caminhos da sabedoria, mas de um único caminho direto da sabedoria. A verdade da sabedoria está no autoconhecimento, na observação desse movimento de registro. Eu tenho dito aqui muito sobre esse condicionamento psicológico. O que é basicamente isso? É esse mecanismo de registro, de memória, nos dando a ilusão deste centro. Assim estamos vivendo no ego, no eu, nesta identidade, que é um conjunto de lembranças, memórias, recordações, resultado de experiências passadas. Não há esse encontro com a vida agora,
Quando a vida se apresenta agora, esse encontro é esse antigo modelo do passado procurando ajustar esse instante, esse momento, do jeito que ele deseja? É isso que explica a desordem, a confusão, o sofrimento em nossas relações? Nós estamos sempre separados, divididos. Essas imagens nos dividem. Essa aproximação com base no passado nos separa. Assim, essas ações são ações conflituosas, são ações em desordem. Não sabemos o que é uma ação livre do ego. Aqui o convite está em compreendermos a verdade sobre quem nós somos. Então, ver todo esse mecanismo que está sustentando o condicionamento, esse condicionamento interno que trazemos. A habilidade de olhar, de observar, de se tornar ciente desse mecanismo, é quebrar esse mecanismo, é se desfazer desse mecanismo, é ir além desse mecanismo. Só então a vida pode, agora aqui, ser de verdade encontrada, sem esse elemento do passado, sem esse eu nesse encontro com a vida, com o outro, com o que quer que esteja aparecendo aqui. Então, esta ação da vida é uma ação nova. O pensar, o sentir, o agir, o falar, esse ouvir. Qual é a qualidade da ação livre do ego? É a própria ação da vida. A vida não é outra coisa a não ser um extraordinário desafio de expressão, de ação. Tudo é esta ação acontecendo. Não há uma resposta direta a esse momento. Nesse instante, o passado psicológico está intervindo, está interferindo. Quando você olha para o nascer do sol, nunca é o mesmo nascer do sol. Um pôr do sol é único. A presença da lua é sempre uma lua presente nesse instante. A vida, ela é aquilo que acontece aqui de uma forma nova. Não temos o mesmo pôr do sol, o mesmo nascer do sol, não temos a mesma lua, o mesmo poente, o mesmo nascente, não temos a mesma pessoa. Ao nos encontrarmos com o outro, não existe esse mesmo eu e ele. Apenas o pensamento, nesse sentido de um eu presente dentro da experiência, que é a experiência do ego, está construindo esta ilusão. Esse é o tempo que o pensamento tem construído, que o condicionamento dele tem se apropriado para se manter como um mecanismo de reação, de ação que sempre vem do passado. Assim se constituem nossas ações nesse psicológico tempo que é o tempo do ego. Não são ações agora aqui, são reações. Reparem a confusão que tem se tornado nossa vida na relação com nós mesmos, com o outro, com o mundo. Porque nós não estamos nesse frescor, nesta coisa nova, nesta novidade de ser, consciência, liberdade, felicidade. Escutem, isso é a natureza daquilo que verdadeiramente nós somos, quando a ilusão disso que acreditamos ser, que parecemos ser,
que demonstramos ser, que queremos ser, não está mais presente? Então, a presença da realidade divina é a presença da realidade de Deus. Essa é a realidade deste ser que somos, nesta ação que não é mera resposta do passado, mera reação da memória desse experimentador. É possível uma resposta para esse instante livre do ego quando temos a presença desta atenção sobre esse movimento que é o passado, esse psicológico passado de registro, de memória, de recordação, de condicionamento da mente. Esta atenção elimina esta condição. Então há uma quebra para esse antigo e velho movimento, que é o movimento do ego. Então é muito importante termos uma aproximação da vida sem o ego. As pessoas têm perguntas do tipo: como manter a calma? Ou como agir sob pressão? Ou como fazer a coisa certa? A intenção delas é a felicidade, é a paz, é a harmonia, é a presença da inteligência na ação. No entanto, isso não é possível no ego. Quando o ego não está, uma ação nova está presente. E não há esse intervalo entre a lembrança, o desejo e a ação. Então, existe o plano, a intenção, a motivação e a ação. É assim que o ego aparece dentro do movimento da ação, criando confusão. Quando a verdade da ação está presente, temos esta verdade deste ser, que é a inteligência, isso é ação. Não há esse intervalo. Então temos a presença da sabedoria. Então a verdade da sabedoria na ação é a presença da realidade divina. Esta ação é a ação livre do ego. Então nós estamos explorando isso aqui com você, investigando isso aqui com você, aprofundando isso aqui com você. Nós aqui temos uma playlist sobre esta verdade, deste autoconhecimento na ação livre do ego. A presença do autoconhecimento, o autoconhecimento e a ação livre do ego. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Nós estamos aprofundando isso aqui no canal, estamos aprofundando isso em encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, se o despertar da sabedoria, se a verdade de uma vida em amor, compaixão, com plena ciência da realidade de Deus, se isso faz sentido para você, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E vamos trabalhar isso juntos. Valeu pelo encontro, ok? E até a próxima. Se estou atento para observar esse movimento, há nesta aproximação o verdadeiro autoconhecimento. Então, nesse autoconhecimento, existe a possibilidade desta radical
transformação psicológica